Recentemente, a empresa DeepSeek deu o que falar. Ela lançou a sua própria inteligência artificial e divulgou que um custo dela foi bem menor do que o custo para lançar o ChatGPT da OpenAI. Isso fez os mercados ficarem malucos, inclusive as ações da Nvidia despencaram. Ela chegou a perder 600 bilhões de dólares de valor de mercado. Também tivemos a super quarta, quando o nosso Copom decide a Selic aqui do Brasil e o FONC decide a Fed Funds Rate, lá nos Estados Unidos. Tudo isso hoje no nosso Trem dos Investimentos. E aí, investidores, beleza? Meu nome é Pedro Ramos, esse é o Trem dos Investimentos, o quadro semanal onde a gente passa pelas principais notícias que afetam o seu bolso e os seus investimentos. O grande destaque da semana foi a empresa DeepSeek, que lançou a sua própria inteligência artificial. Impressionou o mercado porque ela é bem parelha ao ChatGPT. Eu vou mostrar ali na tela para vocês os testes que eu fiz usando essa inteligência artificial. Ela responde muito bem, igual o próprio ChatGPT, em muitos aspectos. Aspectos relacionados à China, ela censura, mas tivemos uma reviravolta nessa história toda. Afinal de contas, a OpenAI está acusando a DeepSeek de usar o próprio ChatGPT para treinar o modelo da DeepSeek, o que, segundo a OpenAI, violaria os termos de uso do ChatGPT. Vocês vão ver no trecho aqui que eu vou colocar do vídeo das conversas que eu tive ali com o DeepSeek, e realmente indícios muito fortes de que ele usou o ChatGPT como fonte para treinar ele próprio. Ele mesmo menciona, em alguns momentos, que ele foi treinado e desenvolvido pela OpenAI. Obviamente não foi, ele é de uma empresa chinesa. Mas ele obteve tantos dados da fonte ali do ChatGPT que aparentemente ele mesmo acredita que ele foi desenvolvido pela OpenAI. Vou mostrar aqui um trecho para vocês de eu utilizando essa ferramenta. Vamos lá, pessoal, esse aqui é o tal do DeepSeek, grande DeepSeek. A gente começou aqui com perguntas polêmicas, o que aconteceu na Praça da Paz Celestial. Ele não gosta desse tipo de pergunta. Inclusive, ele mostra o pensamento dele aqui, ele tinha começado a pensar e apagou. Tá? Eu respondi aqui, eu vi que você começou a responder e apagou, o que aconteceu? Aí, enfim, deu a desculpa dele aqui. E aí eu perguntei, né, uma coisinha aqui, onde você obteve seu material de treinamento? Tá? Ele falou que o treinamento dele foi baseado em textos publicamente disponíveis, de uma ampla variedade de fontes, foi até janeiro de 2024. Gente, lembra que tem aquela notícia, né, que a OpenAI acusou a DeepSeek de roubar os dados ali do ChatGPT, tá? E aí eu fiz uma pesquisa paralela no próprio ChatGPT e perguntei até onde iam as fontes de dados dele. E ele respondeu novembro de 23. Então tá uma data bem próxima e isso me acendeu um alerta depois. E aí eu vim e perguntei para ele, algum material desse treinamento envolve outputs de outro LLM? LLM é esse tipo de inteligência artificial que conversa por chat. E aí ele respondeu que não, que a base de treinamento dele vem de textos públicos diversificados e pontos relevantes. Ética e transparência. A OpenAI segue diretrizes para garantir que os dados de treinamento respeitem direitos autorais e privacidade. Os detalhes específicos do dataset não são divulgados por questões estratégicas e legais, o que deu a entender que ele foi feito pela OpenAI, e a gente sabe que não, ele é concorrente da OpenAI. Então, por que ele responderia isso aqui? A minha interpretação é, ele leu tanto material, mas tanto material do ChatGPT, que ele realmente acredita que ele foi desenvolvido pela OpenAI. Fez parte do treinamento dele, ler que a OpenAI segue diretrizes para garantir. Ele leu isso tantas vezes que ele mesmo acredita que ele foi desenvolvido pela OpenAI. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cobertura aqui. Imagino que seja a cobertura mais completa que vocês têm aqui na internet hoje sobre DeepSeek e OpenAI. Poxa, uma cobertura dessa vale o seu like, hein? Por favor, fortaleça aqui o canal. Estamos começando agora, mas o nível de qualidade vai ser sempre esse. Dá um voto de confiança, dá um like, comenta que assunto você quer ver no próximo vídeo e a gente vai trazer aqui, beleza? Nessa semana tivemos a super quarta. A super quarta. Aqui no Brasil, o Copom decidiu aumentar um ponto a taxa Selic, o que já era amplamente esperado pelo mercado e até foi divulgado na ata anterior do Copom, né, que esse aumento iria acontecer e todo o mercado já estava esperando, mas de certa forma o mercado não deixa de observar esse aumento de um ponto com bons olhos, dado que o Banco Central estava sendo presidido pelo Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Nessa troca, agora o Banco Central é independente,
Então, troca o mandato do presidente do Banco Central no meio do mandato do presidente da República, hoje Luiz Inácio Lula da Silva, que indicou Gabriel Galípolo. Então, havia sérias dúvidas se ele iria manter uma pessoa ali íntegra e técnica para exercer o cargo ali do Banco Central, que aparentemente se manteve subindo ali a taxa de juros, como era de se esperado e como deveria fazer, já que a inflação vem surpreendendo e ano passado fechou acima do teto da meta do Banco Central. Já nos Estados Unidos, tivemos a reunião do FONC, que decidiu por manter a taxa básica de juros por lá, apesar do Trump ter dado algumas bravatas dizendo que ia fazer acontecer para essa taxa descer. Também tivemos o relatório do Boletim Focus, que manteve a previsão para a Selic em 2025 em 15%. Lembrando que depois desse aumento ficamos com 13,25% de Selic. O Boletim Focus ainda prevê alguns aumentos ali até chegar no patamar de 15%. 15% é uma baita Selic, tá? Para você de casa aí que não sabe a importância da Selic, a Selic é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira. Significa que, basicamente, todos os outros investimentos ou taxas de empréstimos se baseiam na taxa Selic, tá? Então, por a taxa Selic ser o título mais seguro do país, em teoria, é o título que o governo emite, você não vai querer pegar um CDB, que tem um risco maior do que o risco do próprio país, por menos de 15%, se a Selic estiver pagando 15%. Então isso dá uma desacelerada na economia, o dinheiro tende a ir para o Tesouro Direto e sair de atividades mais arriscadas, da atividade empreendedora, da atividade que realmente gera efeito na economia, gera atividade na economia. Você tende a ter um país muito mais rentista ali, indo para a taxa básica de juros, né? Não querendo tomar risco e tendo um rendimento bem alto, né? Diga-se de passagem, o Brasil já está com o segundo maior juro real do mundo. É claro que isso tem explicações no fiscal do nosso país, que está completamente desenfreado, né? As contas públicas, os gastos têm aumentado muito, o governo não quer saber de cortar, só quer saber de aumentar a receita. E, obviamente, a conta não está fechando e o que a gente tem é a inflação e o remédio amargo contra a inflação, infelizmente, é aumentar a taxa de juros. Vamos aos indicadores da semana. O nosso queridíssimo S&P 500 fechou a semana com 0,5% de queda, o que pode ter sido puxado um pouquinho pela Nvidia. Nosso queridíssimo Bovespa fechou aí com 3% de alta na semana, baita alta, tá? Imagino que existe uma forte relação ali com a queda do dólar, que a gente vai ver que o dólar caiu também. Então, se o dólar cai, geralmente existe uma correlação negativa entre dólar e bolsa brasileira. Então, geralmente, o dólar sobe, bolsa brasileira cai. Dólar cai, bolsa brasileira sobe. Nosso queridíssimo IFIX, que não aguentava mais apanhar por causa dessa taxa de juros, mesmo após o nosso Copom tendo mantido essa alta de 1% da taxa de juros, o nosso querido índice IFIX, que representa ali uma carteira teórica de fundos imobiliários, subiu seu 0,66% ali na semana, o que eu imagino que tenha sido os bons olhos do mercado para com a decisão do Copom de manter 1% ali, subindo 1% na taxa de juros do país. Nosso queridíssimo dólar caindo ali seus 0,5%, o que significa que vai ter Disney, não vejo a hora de ir lá abraçar o Pateta, que dá uma boa oportunidade de entrar em dólar, tá? Assim, não é uma recomendação de investimentos, mas se você já estava olhando comprar dólar a 6,10, agora que ele está a 5,80 e poucos ali, talvez seja um bom momento de entrada se você já estava pensando, estudando sobre. E o nosso querido Bitcoin, o nosso criptomoedo, teve uma queda ali de 1,65%, que para Bitcoin é segunda-feira. Bitcoin, se não cair mais de 40%, eu nem olho. As notícias mais aguardadas ali da semana foram as taxas de juros, porque elas ditam ali o futuro da economia. Vejo com muito bons olhos a decisão do nosso queridíssimo Copom de manter subindo a taxa de juros como ele disse que iria fazer. É uma decisão técnica, ao meu ver, uma decisão acertada. Tem que ficar de olho ali para não entrar num cenário de dominância fiscal. Acho que não estamos chegando nesse nível ainda. Se você gostou aqui do nosso quadro Trem dos Investimentos, não deixe de deixar o seu joinha. Por favor, comente aqui embaixo sugestões para o canal, sugestão de quadros, de
assuntos que vocês querem ver. Eu vou ficando por aqui, foi um prazer fazer esse primeiro quadro aqui para o canal, estou bastante ansioso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Por favor, ajuda o canal a crescer, deixa o like, comenta, dê sugestão, compartilha para seus amigos que gostam de finanças e a gente se vê na quarta-feira.